Bem-vindos a mais um webinar da Voltimum. O tema de hoje é cabeamento estruturado, o que é, quem compra e o que é necessário para ser um player neste mercado, oferecido pela Legrand. O nosso palestrante hoje é o engenheiro Ronaldo José Mansano. Ele é formado pela Unesp, atualmente é coordenador de suporte técnico e oferta. Faz a especificação técnica de soluções, sistemas e produtos das linhas de cabeamento estruturado, automação residencial, eficiência energética, suporte físico e condutos para cabos, invólucros e equipamentos para proteção e distribuição elétrica, aparelhagem, além de capacitar parceiros de negócios e suporta tecnicamente os ecossistemas e canais de vendas da Legrand, distribuidores, montadores, instaladores, integradores e projetistas. É especialista em infraestrutura elétrica e de telecomunicações para a rede local, manutenção e operação de sites com missão crítica, por exemplo, data centers, hospitais e sistemas bancários. Durante a introdução e até o final, durante a introdução e ao final da apresentação, nós vamos deixar um espaço de bate-papo para vocês poderem fazer as perguntas ou os comentários do evento. Mas, no entanto, esse espaço vai ser oculto durante a apresentação, de forma que nós possamos aumentar a tela de apresentação. Eu peço para que, se tenham perguntas, deixem os comentários, deixem ela para o final, quando vamos abrir essa área novamente. Também, ao final da apresentação, nós teremos disponibilizado um espaço onde vocês vão poder fazer o download da cópia da apresentação, bem como do certificado de participação. Esse certificado ele é genérico, ok? Ele tem um espaço para o seu nome, e se for necessário que nós façamos isso por você, eu peço a gentileza que vocês encaminhem um e-mail para minha colega Ana Vargas, tá? Eu estou colocando o e-mail dela, estou compartilhando ele com vocês, caso seja necessário. Obrigado mais uma vez pela presença. Quero desejar a todos uma boa sessão e, Ronaldo, a palavra é sua. Ok, obrigado, Eduardo. Pessoal, primeiramente quero agradecer a presença e estou vendo aqui pelo bate-papo, né, o pessoal saudando. Agradeço bastante aí o prestígio, né, de vocês. Nós reservamos esse momento aqui para a gente conseguir discutir, conceituar algumas coisas a respeito do cabeamento estruturado, que é uma modalidade que para muitas pessoas já é um tema bem antigo, mas tem muitas pessoas no mercado que ainda encontram essa informação como novidade. Então, a Legrand resolveu abordar o tema hoje como um esclarecimento. A gente tem, lógico, várias maneiras de ajudar aí os parceiros, né? Mas hoje a gente vai estar num nível bem do que eu estou colocando no primeiro slide aí, o cabeamento estruturado. O que é essa coisa, né? Então, vamos em frente. Conceituar o nome estruturado, pessoal, é bem fácil para todo mundo entender o que significa uma estrutura, como se fosse o desenho aí, onde eu tenho uma base de concreto que eu calculei lá para 10 mil quilos. O que eu posso colocar em cima dessa base? Lógico, qualquer coisa que não ultrapasse o quê? A capacidade... Ronaldo, eu perdi a sua voz. Minha voz, você está ouvindo agora? Alô, Eduardo, alô? Alô, Eduardo, está ouvindo? Estou ouvindo agora. Ok, vamos em frente então. Como eu havia colocado, né, uma base de concreto é uma peça que a gente produz ela com a finalidade de suportar uma determinada estrutura. Mas ela pode ser utilizada para várias aplicações. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma caixa d'água em cima dessa base, tenho
vai ter toda uma série de vibrações. E eu coloquei aqui um exemplo bem fora da curva. Se eu quiser pousar uma aeronave nessa base, por mais que eu tenha produzido ela para suportar o peso, o impacto, ela não tem um formato adequado para que esse avião pouse. Ou seja, não é só a questão de eu ter que me preocupar com a capacidade, e sim também com alguns formatos que vão ser convenientes para estar recebendo um determinado sistema. Então, se eu for procurar as competências chaves aí do meu cabeamento estruturado, ele é uma rede pensada em dar suporte não só para rede de dados para computadores. Isso também é possível, isso foi o que originou, né, o cabeamento, enquanto pensando em escritório, só que o cabeamento foi tomando o corpo de estrutura, por quê? Eu consigo trafegar imagens, consigo trafegar voz, consigo trafegar sinais diferentes até da base que ele foi pensado em 100 ohms, por exemplo, um sinal de circuito interno de TV, onde seria uma base de 75 ohms, eu posso fazer alguns casamentos de impedância para isso ocorrer, posso estar usando uma câmera IP que volta a ser uma base de 100 ohms, ou seja, ele é uma estrutura que me propicia dar suporte para vários sistemas. E, inclusive, está aqui, né? Eu consigo ter voz, dados, imagem e energia. Mas a gente está acostumado a citar energia apenas quando a gente pensa em grandes consumos, né? Vou ligar um motor, vou ligar uma geladeira, vou ligar alguma coisa que demanda uma corrente significativa. Mas existem vários equipamentos com bastante uso atualmente, que eu consigo prover alimentação elétrica através do cabo de 4 pares. Então, esse cabeamento estruturado vai estar usando parte dos pares, parte dos condutores lá, para estar trafegando dados, sinais, e a outra parte de pares e condutores para eu trafegar energia elétrica. Isso acontece no protocolo Power over Ethernet no padrão 802.3AF. Só que hoje já existe um novo padrão onde eu uso os 8 filamentos, né, os 4 pares, tanto para a condução da energia elétrica quanto para a condução dos sinais. Com isso eu tenho um ganho em potência, mas olha lá, quando eu estava no protocolo antigo eu tinha praticamente 15 watts possíveis, agora eu fui para 30. Ah, mas 30 watts, o que eu alimento com isso? Bom, eu consigo alimentar um access point, né, aquela anteninha que vai prover um protocolo wireless para os equipamentos móveis. Eu consigo alimentar uma câmera IP. Eu consigo alimentar um telefone VoIP sem necessidade de estar levando 2 sistemas de cabeamento. E o advento do 802.3AT é exatamente casado com o advento dos equipamentos hoje para a corporação de baixo consumo. Hoje eu posso ter um tablet com uma base funcionando em gigabit Ethernet, ora ele é tablet e vai funcionar pelo wireless, e ora ele é um computador normal ligado à base, funcionando cabeado a gigabit e tendo provido a energia elétrica por esse mesmo cabo de 4 pares, ok? Bom, coisas aí que aconteceram e são muito significativas, né? Hoje numa residência, pessoal, a gente tem vários sistemas sendo integrados. Por que vários sistemas sendo integrados? Porque eu tenho lá sistemas de conforto, onde eu posso fazer uma automação de uma iluminação, fazer uma dimerização automática para conforto, ou uma dimerização automática para ter mais eficiência, porque eu não necessito de todas as lâmpadas ligadas quando eu tenho bastante iluminação natural. Posso controlar aquecimento e resfriamento através do sistema de ar-condicionado. Posso também integrar sistemas de áudio e vídeo ali na modalidade de entretenimento centralizados, né? Posso também fazer a gestão de seguranças, né, eletrônicas de uma residência. Posso ter lá meu sistema de câmeras e gravação, posso ter também alarme de intrusão, todos os alarmes técnicos, né? Faltou água na caixa d'água, está vazando água lá na minha caixa d'água inferior que eu estou aproveitando água da chuva. Tudo isso eu consigo hoje integrar e isso faz com que eu demande o quê? Mais ligações. Ou vai acontecer por links de rádio, Wi-Fi, ou vai acontecer por cabo. De qualquer maneira, isso está propiciando um aumento de informações demandadas. Quando eu penso no edifício comercial, e vamos conceituar edifício comercial aí, pessoal,
shopping center, escritórios, escolas, edifícios de trabalho público, né? Tem os órgãos públicos, ou seja, todos esses lugares não tem uma pessoa morando, como lá na residência. Mas ali eu tenho uma concentração grande de pessoas reunidas para uma finalidade social, ok? Alguém já um local de trabalho, dá para imaginar um local de trabalho que não haja comunicação por voz, telefone ou comunicação por computadores para acessar sistemas informatizados? Eu acho que isso é pouco provável, né? A gente não tem mais como conviver sem esses dois serviços essenciais. Então, olha só, da mesma maneira que para um prédio a falta de um estacionamento adequado, a falta de banheiros, a falta de para fazer manutenção e limpeza, a falta de procedimentos de tratamento de efluentes e contaminantes, todos os sistemas fazem falta, também faz uma falta fundamental o prédio que não tem a facilidade de um cabeamento estruturado. E isso é bem interessante porque o cabeamento estruturado não é pensado para apenas uma modalidade. Ele não é pensado só para voz ou só para dados. Ele é pensado para eu, inclusive, fazer mudanças ao longo do tempo. Hoje eu estou usando um enlace para dados. Amanhã eu posso usar esse enlace para voz, para imagem com energia, para voz com energia. Ou seja, eu tenho uma liberdade, um grau de liberdade de usar aquele sistema como facilities. Bom, o que vem ocorrendo, pessoal, que faz eu poder afirmar com toda certeza que, apesar de todos os enlaces em rádio, apesar de toda a mobilidade celular, tudo isso que a gente aparentemente não tem fios ali nos primeiros metros, causa uma necessidade enorme de infraestrutura cabeada ou com cabo de cobre ou com cabo de fibra ótica por trás. Então, um dos debates lá na FutureCon, né, 2014, em outubro, né, foi o quê? Era da mobilidade. O que isso está contribuindo para a transformação da sociedade? Do ponto de vista tecnológico, né, a gente tem mais pessoas aí que a gente pode lembrar um pouquinho, né? O Jobs, o nosso amigo da Microsoft e um ilustre desconhecido aqui que foi simplesmente o cara que propiciou o advento da internet aí, que inventou o hiperlink pelo www, o Tim Berners. Pessoal, toda essa galera aí vem desenvolvendo coisas que estão convergindo para um aumento de demanda de tráfego de informação. Se eu estou precisando, porque sistemas novos estão convergindo para aumento de tráfego de informação, por mais que lá na ponta eu tenha e pretenda ter grau de liberdade com equipamentos móveis, isso faz com que eu tenha a responsabilidade de ter uma infraestrutura com cabos pesada para trás. Outra coisa, tudo isso gera informação. A evolução das redes vão ter que suportar não mais um usuário acendendo trabalhos, e sim máquinas gerando informação para outras máquinas, fazendo um automatismo de decisões de tal maneira que vários equipamentos vão demandar um endereço IP para se comunicarem de maneira autônoma dentro de uma rede. Lembra quando eu disse lá da mobilidade, conforto, automação na residência e no prédio a mesma coisa? Olha só que interessante, acho que vocês já ouviram falar sobre IPv4 e IPv6. IPv4 é um protocolo de comunicação, um label lá, para eu comunicar os dados, onde eu usava um determinado número de bits, né? E eu conseguia chegar até 4,3 bilhões de endereços. Hoje a gente já ultrapassou isso em pessoas, mas é lógico, a humanidade toda não tem cada um hoje usando, né, um equipamento IP. Só que pode chegar lá. Hoje a gente está com um público, né, uma demanda de 7,1 bilhões, aí se for só contabilizando as pessoas. Porém, com esse advento da internet sobre as coisas, a internet das coisas, que é um equipamento conversando com o outro, gerando informação, tomando decisão, devolvendo controle,
acionando imagem, ou seja, cada pessoa daqui a um tempo vai demandar uma série de endereços IP. Por quê? Vai ter 2 celulares no bolso, vai ter um DVR, um NVR, telefone IP, ou seja, vários equipamentos, e o advento do IPv6 é exatamente em função da gente criar uma fronteira de 50 bilhões de endereços IP usando um protocolo com um label maior de informações. Ou seja, isso está acontecendo agora. Eu coloquei uma linha do tempo aqui, né? Se vocês forem ver, existe o consórcio, o IPv6 ainda está em fase de testes e implantação. O Brasil fez o teste agora, praticamente atrasou um pouquinho, né? Fez no final de 2014, mas conseguiu fazer os testes, ainda tem muita coisa para ser acertada ainda, né? Mas o mundo vai estar completamente funcionando, né, em protocolo IPv6 em 2020. Agora, vamos lá, 50 bilhões de endereços, gerando vários dados, várias informações. Vocês acham que somente usando anteninha wireless a gente vai conseguir suportar tudo isso? É nesse ponto que eu quero que vocês reflitam, porque o cabeamento sempre vai ter a sua importância. É lógico, ele vai mudando, né? A gente tinha antigamente lá o uso de mainframes num data center que a gente chamava de data center 1.0. Hoje a gente já tem convivendo data centers 2.0 e 3.0, mas qual que é a diferença? Eu tenho descentralização aqui de serviços no data center 2.0 através de servidores menores, né, distribuídos, e eu estou partindo para usar um data center 3.0, e vocês podem ver no slide aí várias figurinhas verde e amarelas interligando tudo ali, né, pessoal? O que é aquilo ali? Interconexões. Eu vou ter que fazer cada ponto que está gerando informação conversar com quem ele deseja no momento que ele precisa. Ou seja, cada vez mais a infraestrutura vai demandar conhecimentos e vai demandar investimentos aí, né? Olhando para a velocidade, né? Se eu estou aumentando a minha demanda, eu vou ter que aumentar a minha velocidade para conseguir dar conta, né? Então a gente tinha lá, né, o famoso 100 mega, depois passamos a gigabit, hoje já tem muita coisa em 10 gigabit, a parte verdinha aqui, né? A parte azulzinha. Hoje também já estamos instalando 40 GB. E já existem equipamentos a 100 GB. Como que eu consigo chegar numa velocidade hoje de 40 GB a 100 GB? Usando canais matriciais de fibra ótica, ou seja, eu rodo 10 gigabits em cada filamento, em cada par de fibra, só que eu uso 10 filamentos para ir, 10 filamentos para voltar para fazer os 100 GB. Uso 4 filamentos para ir, 4 filamentos para voltar para fazer os 40 GB. Ou seja, a gente está se virando com novas alternativas e inovações para garantir que todo esse volume de informação aí que a gente espera que seja trocado tenha plataformas, né? Para eu também implementar isso, eu tenho que pensar que tem maneiras diferentes. Eu posso estar usando cabo de cobre, posso estar usando cabo de fibra ótica multimodo e cabo de fibra ótica monomodo. Pessoal, isso me dá capacidades de distâncias em função da capacidade de troca de informações que eu tenho. Largura de banda, taxa de troca, ok? Tudo isso daqui não é com uma simples apresentação, simples 15 minutos de conversa que dá para entender. Então, olha só, o que eu proponho, né, para vocês refletirem. A gente está falando em relação ao que é o cabeamento. Agora, vamos refletir um pouquinho do que é necessário para ser um player nesse mundo aí. Conhecimento. Não há outra alternativa. Se as empresas querem se envolver nesse business de cabeamento, de redes, não há outro caminho senão investir em conhecimento, ok? Porque sem conhecer, você não vai conseguir interpretar as necessidades para se fazer uma boa solução. Uma boa solução, ela tem que ter flexibilidade, ou seja, houve alguma mudança, houve algum desvio, eu tenho que suportar. Ela tem que me entregar o sistema funcionando, mas com uma performance adequada. Eu tenho que ter capacidade de crescer e diminuir, se for o caso. Eu tenho que ter uma densidade adequada para confinar os equipamentos, toda a infra, todos os cabos passando por caminhos determinados, ou seja, a densidade tem que ser calculada.
Tudo isso ainda me dando segurança de operação, segurança operacional, eu não posso ter um sistema instável que fica caindo todo o tempo, e me dando eficiência, eu não posso gastar muito recurso energético e muito menos recursos financeiros, né? Eu tenho que fazer tudo isso muito bem equilibrado, né? Outra coisa que é necessária é padronização. Se eu quero que um técnico que esteja instalando sistemas aqui no Brasil saiba o que está fazendo quando estiver na Europa ou vice-versa, o padrão vai propiciar essa implantação sem maiores problemas. Se cada um resolver fazer de uma maneira, pessoal, cada um vai ter uma maneira muito diferente, né? E isso não vai ser adequado. Para isso ocorrer, eu tenho 3 conjuntos de normas. De novo, vem lá a demanda de conhecimento, né? Eu tenho normas de componentes, que isso daqui quem tem que se preocupar é o fabricante. Tenho normas, premissas para ambientes, e é lógico, cada ambiente demanda particularidades, né? E tenho normas comuns. Por que normas comuns? Eu tenho que aprender muito bem o conceito do que é um cabeamento estruturado, porque eu vou aplicar isso em vários ambientes diferentes. Eu tenho que entender muito bem o que é necessário para fazer um bom aterramento, porque eu vou usar isso também para vários ambientes. Eu tenho que entender muito bem como fazer a administração e identificação desses sistemas, para que ninguém se perca durante a parte operacional desse sistema. Tenho que ter também noção de como construir interligações saindo de um prédio, chegando a outro, saindo de uma região de um determinado canto da cidade, chegando em outro. Tenho que ter noção de como fazer um cabeamento voltado à automação predial, ok? Mas isso são a parte comum. Depois eu tenho que saber aplicar tudo isso aonde? No edifício comercial, na edificação residencial, na estrutura de data center, que hoje é o local onde concentra essas informações, né? Eu gravo todas as informações, eu acendo a banco de dados que estão disponíveis lá, né? Conteúdos, também na indústria e também no hospital. Se vocês forem ver pela numeração dessas normas, aqui vai me dizendo a maneira histórica com que elas ocorreram, né? A última norma aí, que é de 2012, é a 1179, ou seja, é uma norma que acabou de sair do forno, né? A 568C1, 2009, ou seja, é um negócio dinâmico. Por que letra C aqui? Porque a gente já teve uma versão 568, uma 568A, 568B, 568C agora. Porque tecnologia não para, pessoal. A gente não imaginava ter demanda para 50 bilhões de endereços lá atrás. Com o IPv6, eu vou ter que ter maiores velocidades e vou ter que ter maneiras diferentes de estar aplicando isso, ok? Então, tudo isso colabora aí, né? Cuidado que a gente tem que ter. Se eu não tiver conhecimento adequado para fazer esse projeto ser um projeto com benefício, com valor agregado, eu vou estar fazendo com que o meu sistema de TI e telecom seja enxergado como commodities. Pessoal, o que é commodities? É minério de ferro, bauxita para fazer alumínio, grana, né? Dólar, reais, ou seja, é tudo aquilo que não tem um nível de serviço intrínseco, ou seja, todo lugar é igualzinho, ou seja, eu não apliquei nada ali que me diferencia. Se eu pegar e fizer de qualquer maneira as coisas, eu vou estar elevando o nível ou decrementando o nível. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente encontra situações, né, onde as boas práticas são esquecidas, né, e eu, depois de um certo tempo de uso daquele meu cabeamento, tenho que colocar plaquinhas lá do tipo, olha, não toque em nenhum desses cabos. Eu faço questão sempre de mostrar essa foto, porque ela ilustra uma situação que não ocorreu no Brasil. Ou seja, não é só aqui também, né, que a gente acaba deixando de lado a padronização. Aqui é um pouco mais grave pelo fator histórico, né? A gente tem poucas pessoas com nível de escolaridade adequado, a gente tem todas as pessoas escolhendo profissões
não por demanda, mas sim por status. Então, você acaba tendo uma dificuldade maior que em outros lugares de obedecer e ter disciplina de padrões, né? E com isso, a rede não vai funcionar. E qual que é o problema? Vai chegar um momento que a gente não consegue nem descobrir, né? Aqui eu estou ilustrando, por exemplo, um instalador que fez uma conexão de duas tomadas com um único cabo. Ou seja, eu não tenho um cabeamento estruturado mais aqui. Eu não posso ligar voz na hora que eu quero, trocar voz para dados, trocar voz e dados para imagem, colocar energia elétrica. Por quê? Aqui o cara confinou a solução nessa tomada aqui, ele só está entregando um serviço de voz, e nessa outra aqui ele só está entregando um serviço de dados, ou seja, isso não faz parte do universo de um cabeamento estruturado que tem que ter flexibilidade para as mudanças. Isso aqui é como se fosse um cabeamento proprietário. Ficaria mais barato instalar aqui uma tomadinha padrão Telebrás, né? E colocar aqui diretamente na ponta do cabo um plug para ligar no computador. E pior de tudo, pessoal, por que isso acontece? Porque também funciona. Funciona muito mal, funciona com uma performance horrível, funciona de uma maneira precária, que a qualquer momento pode parar de funcionar, mas também funciona. Aqui, no meio, a pessoa fez uma emenda. Emenda vai haver oxidação, vai haver agressões do meio ambiente para esse material, de maneira que ele não vai ter a mesma durabilidade de quando ele foi projetado, né? Não basta saber, né? Tem muitas empresas que já estão no mercado há bastante tempo e elas só multiplicam a informação lá para os executores dos limites máximos de distância e acha que isso já é suficiente para a pessoa colocar um rótulo de grande conhecedora de solução de cabeamento estruturado. A regrinha dos 90 metros, 5 mais 5, né? Isso não é suficiente, pessoal. Tem que ter muito mais coisas envolvidas, né? Planejar é preciso, mas não planejar por conta de eu acabar a obra rapidamente, de qualquer maneira, para receber. Eu tenho que planejar, mas com olhos voltados a quê? A real necessidade da minha instalação. Eu tenho que fazer visitas, pessoal, ao local, né, fazer o site survey, para eu identificar o que eu preciso entregar para que a solução seja mais adequada possível para o usuário. Eu tenho que elaborar situações anteriores, ao invés de pegar simplesmente na sexta-feira de comprar cabo e tomada e sair para fazer a instalação, né? Puxar cabo e o pessoal já acha que já vai ser suficiente, né? Só conhecer o quê? A passagem do cabo, conexão nas pontas, pet cord e acabou. Eu tenho que ter um planejamento prévio, de tal maneira que eu faça configurações desde a básica. Aqui eu estou mostrando no vermelho o horizontal, tá? No verdinho a parte de comunicação entre pisos, entre andares, e a parte azul aqui de comunicação entre prédios. Então eu tenho um ponto de concentração principal, ponto de concentração intermediária, ponto de concentração horizontal, que vai estar em cada laje, né, em cada trecho do prédio, e eu vou ter uma ligação direta com a tomada, ou ainda posso ter uma região de cabeamento implementando situações onde eu tenha necessidade de maior flexibilidade, que a gente chama aí dos escritórios abertos, ok? Só que essa é uma configuração básica. Qualquer coisa que rompa aqui, pessoal, um enlace, eu fico sem serviço. Então, o que a gente está fazendo? Interpretando qual que é a necessidade do nosso cliente final e aumentando o grau de segurança, né? Fazendo aqui o quê? A implementação de uma interconexão entre concentradores. Isso aqui não necessariamente é ativa. É uma interconexão passiva que vai estar lá simplesmente como uma segunda opção de rota quando houver essa situação aqui onde o nosso colaborador foi lá, escavou e acabou rompendo um enlace de fibra ótica, por exemplo. Ok? Então, se eu tenho rotas alternativas, eu consigo fazer com que o meu sistema de serviço de voz, dados, imagem continue operando sem maiores problemas. Posso ainda ter uma situação mais crítica ainda. Eu faço o quê? Construo dupla distribuição entre os pontos de concentração. O desenho aqui não ajuda muito, mas o pontilhado e o cheio devem passar por caminhos distintos. Por quê? Se acaso eu agredir o cabo que está dentro de uma infraestrutura,
Se o outro cabo estiver passando junto, ele vai sofrer agressão também, ok? Enquanto se eu passo por outra rota, outro caminho, protejo ele, segunda opção de rota, raramente, a não ser que seja sabotagem, né, que aí contra sabotagem dá para a gente ter poucas seguranças, né? Mas eu tenho um caminho alternativo de tal maneira que se romper uma, eu ainda possuo a outra alternativa. E por último, o maior grau de criticidade aí de backbone seria eu ter o quê? As conexões duplas entre concentradores e mais aquela interligação entre os pontos próximos aí no prédio ou próximos nos andares. Com isso, pessoal, eu aumento muito o grau de segurança, porém eu aumento muito mais a demanda por aporte financeiro. Eu vou gastar muito mais para fazer uma instalação mais segura do que se eu fizesse uma instalação mais básica, mais simples. Ou seja, como que eu decido fazer uma coisa ou outra? Indo até o cliente, entendendo a necessidade do cliente, ajudando o cliente a identificar qual que é a criticidade da operação dele. Um hospital tem que trabalhar com seguranças muito maiores do que um shopping center. Uma escola possui menos criticidade do que uma instituição financeira. Ou seja, eu preciso sair da minha cadeira, né, tirar lá a nossa comodidade e ir a campo, pessoal, perguntar não só ao comprador, mas perguntar ao engenheiro que está envolvido, perguntar ao construtor que está envolvido, porque vai ter informações diferentes vindas de cada agente desse que está lá na obra. Não adianta você chegar no comprador, porque ele não vai ter todas as informações necessárias para você tomar a melhor decisão. Não adianta você só ir no engenheiro que está só com plantas na mão. Você vai ter que ir também para aquele cara que está realmente executando lá o construtor, porque ele vai te dizer, pô, não estava contabilizado aí que tem uma rede de esgoto passando por ali. A gente vai ter que mudar toda a infra, ou seja, tem que se ter esse cuidado de pesquisar o que você vai ter de obstáculos na execução da obra, ok? E isso impacta diretamente no prazo, impacta diretamente nos custos, né? Que materiais que o ambiente exige? Vamos lá. Categoria 5E, categoria 6, categoria 6A. Ela é uma evolução em velocidade, pessoal. Só que eu tenho sistemas, por exemplo, usados, consagrados ao uso, por exemplo, num call center, onde eu não tenho necessidade de empregar um sistema de altíssima velocidade. Por quê? Eu tenho lá uma pessoa que atende um telefone e uma pessoa que atende a um banquinho de dados em SQL via internet. Ou seja, o consumo de dados ali é mínimo. E com isso eu consigo atender, por exemplo, categoria 5E. Se eu já vou para uma fábrica, ou melhor, para um escritório, uma instituição financeira, onde eu estou fazendo a gestão lá de cartão de crédito, tenho milhares, milhões de pessoas fazendo uso do cartão, trocando bits comigo para autorização de pagamento. Se eu fico fora do ar, o que acontece? O cliente deixa de comprar ou ele saca uma segunda bandeira de cartão de crédito do meu concorrente e efetua o pagamento? Então, tem casos onde, mesmo a demanda por velocidade não sendo tão grande, os sistemas empregados vão ser mais modernos, mais robustos e pensados de maneira mais eficiente e segura devido à criticidade da operação. Categoria 6A, isso daí geralmente eu estou atendendo processos muito específicos. Aonde que eu tenho processos que demandam muita velocidade e processos muito específicos? Num laboratório de imagens, num laboratório de cálculo, num data center, onde eu estou concentrando, às vezes, dados de milhares e milhares de usuários. Ou seja, eu vou aumentando a performance e a robustez do meu sistema exatamente enxergando o que é que vai ser demandado em relação aos materiais. A escolha do material depende exclusivamente do que vai ser implementado ali, ok? Outra coisa, sistemas sem blindagem nenhuma, que seria o Unshielded Twist Pair,
E sistemas blindados, que podem ser blindados a folha, né, metalizada, foil, unshielded twist pair, porque esse F que está aqui, pessoal, ele se refere ao invólucro em cima dos 4 pares. Essa letra aqui se refere ao nível de proteção que eu dou a cada par. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, um SFTP, o que significa isso? Eu tenho um foil aplicado em cima de cada par, ok? E tenho um shield, uma malha metálica aplicada em cima dos 4 pares. Ah, mas por que eu usaria um tipo de cabo com toda essa proteção? Porque eu tenho ambientes onde estão instalados fornos de indução, antenas de TV ou rádio, e eu estou muito próximo a elas, e elas emitem a onda fundamental lá da frequência comercial dela, mas emitem na proximidade com a antena infinitas formas de harmônica, né? Então eu preciso me proteger. Isso tudo, num bom estudo, eu consigo determinar se eu vou ter que usar um cabo categoria 5E, 6 ou 6A, se vai ser um 5E blindado ou não blindado, se vai ser um 6 blindado ou não blindado, se vai ser um 6A blindado ou não blindado. E se a pessoa tiver grau de investimento para fazer a obra, ele pode, inclusive, escolher um sistema um pouco mais robusto do que a necessidade dele, prevendo algum crescimento. O contrário é que não é verdadeiro. Se a pessoa não tem como investir em equipamentos, não adianta você colocar o melhor cabeamento lá, porque ele nunca vai demandar a capacidade daquele cabeamento. Então, as coisas, pessoal, sempre têm que ser pensadas dessa maneira. Que materiais o ambiente e a aplicação exige em cima do que é possível ser investido, ok? Também existe a capa de borracha do cabo, né? Aqui a gente estava só olhando a construção enquanto compatibilidade eletromagnética, né? Aqui a gente olha o cabo em relação ao seguinte: eu tenho um cabo que pode ser usado em pouquíssimas quantidades de grupo, ou seja, eu posso estar lá 2 ou 3 cabos dentro de uma infra, 2 ou 3 cabos indo para outra região. Por quê? Se pegar fogo nesse cabo, vai emitir pouca fumaça, não porque ele emite pouca fumaça, mas porque tem pouco cabo instalado. E isso vai me causar um resultado final com pouca fumaça no ambiente e vai me prejudicar pouco o usuário. Um cabo CM tem que ser restrito a ambientes corporativos. E depois eu tenho cabos que são instalados na vertical, porque eu vou estar em prédios onde eu tenho que interligar um andar ao outro lá no shaft. E tenho também cabos onde eu tenho um ambiente que tem ventilação mecânica forçada. Se eu estou forçando mecanicamente ali, eu aumento o oxigênio. Se eu aumento o oxigênio, eu preciso fazer com que esse cabo emita menos fumaça ou queime mais devagar. Então, esses cabos, pessoal, eles são escolhidos também em função de um projeto de segurança física de bombeiros do prédio. E o cabo LSZH, ele é utilizado geralmente em ambientes onde eu não tenho uma pegada, uma característica corporativa, porque num edifício corporativo, se tocar o alarme de incêndio, todo mundo sabe onde é a rota de fuga, todo mundo sabe como se comportar. Se eu estou no shopping center, 4 horas da tarde, com o estômago cheio depois do almoço, e toca o alarme de incêndio, eu, mesmo tendo conhecimento, vou sofrer mais e vou gastar mais tempo para sair de lá. Agora imagine uma criança, um idoso, uma pessoa grávida, uma pessoa com a mobilidade reduzida, um cadeirante. Então, eu tenho que, de novo, olhar o quê? O que o ambiente exige aí, né? Condutores sólidos e condutores flexíveis, pessoal. Sempre eu vou estar utilizando condutores sólidos naquela porção da instalação onde eu nunca mais vou mexer no cabo, em teoria, ok? Já naqueles lugares onde eu vou ter que fazer manobras, eu vou ter que colocar um cabo que suporte o quê? Esse estresse mecânico, ou seja, vai dobrar mais, vai puxar mais, vai movimentar mais o material, e esse material, se for sólido, ele vai romper. Então, a gente utiliza esses dois tipos de cabo e não há perspectiva de mudança, de acontecer o que aconteceu na elétrica, que é abandonar o cabo sólido e usar só cabos flexíveis, porque o cabo sólido atenua menos sinal, eu perco menos sinal quando eu estou usando ele, ok? Só que ele não é bom nas manobras. Então, o que a gente faz? Parte da instalação a gente faz com cabos sólidos, independente de ser 5E, 6 ou 6A, blindado ou não blindado,
com capa CMX, CM, CMR, CMP ou LSH. E nesse caso do cabo sólido, a gente vai usar o quê? A terminação na tomada ou no PET panel, ok? Então eu tenho uma sistemática de crimpagem para esse cabo sólido que é mais adequada. E quando eu estiver usando o meu cabo flexível, ele atenua mais? Atenua, porque o efeito dele de perda por indução magnética é somado, porque eu tenho vários caminhos aqui para dividir a corrente. Se eu divido a corrente em várias partes, eles vão ter mais facilidade em irradiar campo, conforme eu vou aumentando a velocidade e a frequência. Com isso eu tenho uma perda acentuada. Só que eu limito essa perda usando esse cabo onde? Nos meus cordões de manobra. Tomem muito cuidado, pessoal, porque da mesma maneira que eu tenho, a gente olhou lá atrás no slide, depois eu convido vocês a prestarem mais atenção naquele slide que eu passei lá do cabo categoria 5E, 6 e 6A, tem diferenciação construtiva. O plug também tem diferenciação construtiva. Eu não posso simplesmente comprar um plug padrão e crimpar um cabo categoria 6, 6A ou 5E. Eu tenho que ter o plug correto para cada situação. Além disso, quando eu estou fazendo cordão de manobra, ele não é um cordão para receber movimentações. Eu preciso ter um suporte aqui que me ajude a, quando o cabo sofre uma dobra, eu tenho uma bota de sustentação. E essa bota de sustentação, ela não pode ser do tipo removível. Por quê? Porque vai acontecer de, na movimentação, ela sair do lugar e não proteger o cabo. Então, a gente dá preferência sempre a botas de suporte físico injetadas ou fixadas permanentemente. Ou seja, ou ela está injetada aqui por calor, ou ela está montada aqui de maneira presa dentro do conector, ok? Isso me garante que o meu cordão vai durar muito mais. Instalação dos cabos, pessoal. Eu preciso tomar cuidado, por exemplo, com a questão de quanto eu agrido esse cabo. E uma das agressões que o cabo sofre são nas terminações. Primeira agressão. Se eu for retirar a capa do cabo usando o estilete, eu posso cortar o material metálico, o cobre. Com isso, eu acabei de fazer uma fragilização. Na hora que eu fazer uma dobra, o que vai acontecer? Eu vou romper esse condutor. Tenho também que ter conhecimento até para uma coisa simples, né? A norma recomenda que entre o ponto de conexão e o início da capa original do cabo não pode ultrapassar uma distância de 1 polegada. Por quê? Porque a capa representa um suporte físico aos 4 pares para manter a geometria do cabo. Se eu retirar essa capa, ela não vai mais segurar cada par na sua posição correta, e com isso eu vou estar deixando de ter lá a impedância característica de 100 ohms, e isso me atrapalha. Então, para a gente conseguir preservar isso, o que a gente tem que fazer? Manter a maior quantidade de capa possível. Ou seja, qual que é a medida melhor? Melhor é o mínimo possível para você conseguir fazer a terminação. E o pior caso, que é um caso já proibitivo, é 1 polegada. Ultrapassou de 1 polegada, nenhum fabricante, quando calculou o conector, calculou para uma distância maior do que 1 polegada. Ok? Outro quesito, entre o ponto de terminação e o início do trançamento original dos pares, não posso ultrapassar uma distância de meia polegada ou 13 milímetros. Qualquer um desses dois índices aí que eu não respeitar, eu vou estar tirando qualidade do meu cabo. Então a gente chegou agora num momento onde eu posso afirmar com bastante certeza que todos os fabricantes, pensando em trazer um teor de imunização ao erro e também de conservar a melhor performance dos sistemas, estão deixando de usar aquelas terminações tradicionais que a gente usa o put-down para o quê? Usar um tipo de terminação que a gente chama de terminação condicionada. Nessa terminação condicionada, eu tenho um gabarito que sempre vai assegurar para mim um decapamento mínimo bacana. Da mesma maneira, eu tenho anteparos internos, né, que eu vou estar fazendo o destrançamento, e esse destrançamento que eu faço é muito menor do que aquele máximo que a norma também citou. Ou seja, eu condiciono a qualidade da conexão. Quando eu estou trabalhando com um sistema tradicional, eu tenho diversas maneiras de crimpagem.
E por ter diversas maneiras de crimpagem, cada pessoa realiza o serviço com um nível melhor ou pior. Quando eu tenho uma terminação condicionada, seja de qualquer fabricante, aqui eu estou ilustrando a nossa, né, a da Legrand, a terminação condicionada acaba trazendo para ela a responsabilidade do sistema funcionar melhor. E o usuário pode não ter tanta preocupação. Outras coisas que mudam na situação de uma conexão condicionada. Eu não estou usando mais ferramenta de impacto e também não estou com aquela geometria retangular. Estou usando agora uma geometria que simula uma situação circular. Isso faz com que eu preserve a minha simetria. Preservação de simetria, pessoal, em qualquer enlace de comunicação de dados, seja com rádio ou com cabo, ajuda enormemente. Ok? Todo conector tem uma placa de circuito impresso para fazer uma compensação devido à falta de impedância, né, devido à falta de casamento de impedância entre o cabo que estava lá com toda a engenharia dele de trançamentos e capa, eu tive que retirar para fazer conexão. Então, essa plaquinha aqui, azul ou verde, é uma plaquinha de compensação, como se fosse um casador de impedância, ok? Quando eu tiro a necessidade de estar usando um put-down, eu posso estar utilizando um material um pouco mais macio, porque agora, nessa situação aqui de terminação condicionada, eu não tenho mais impacto. Se eu não tenho impacto, eu posso aplicar materiais que são, do ponto de vista elétrico, melhores, têm uma resistência de contato menor ou melhor, né? Enquanto, quando eu tinha o put-down, o impacto fazia com que eu usasse material mais duro, de tal maneira que não era o melhor eletricamente. Aqui eu tenho o melhor material mecânico e aqui eu tenho o melhor material elétrico. E o conector não é uma peça mecânica, né? É uma peça completamente de sinais, né? Lembra quando a gente falou no PoE, pessoal? O que muda aí? O que traz de preocupação para a gente pensar na escolha dos materiais? Quando eu estou trabalhando com PoE, que eu mando lá 14.5 ou 30 watts de energia, né? Seja num protocolo ou no outro, eu vou ter momentos onde eu vou colocar lá o meu petcord na tomada e eu vou ter um arco elétrico, porque o sistema está energizado, ok? Arco elétrico significa corrosão. Corrosão significa retirar material. Retirar material significa que o material vai diminuir a vida útil. Então, o que ocorre aí? Tomem muito cuidado, porque a maioria dos fabricantes acaba tendo linhas no mercado que não atendem uma aplicação de protocolo PoE. No caso aí, a Legrand e bons fabricantes fazem o quê? Certificação, verificando qual que é a duração dos seus contatos em relação ao uso com energia trafegando junto aos sinais, ou seja, usando o Power over Ethernet. Ok? Então, tomem cuidado, porque isso aqui, se você desmontar e ampliar, você vai ver exatamente isso. Áreas de corrosão devido à presença aí do arco elétrico, né? Tomar cuidado também com a infraestrutura, né? Olha só, eu vou tentar passar um vídeo aqui, vamos ver agora se a gente consegue, se está na ordem aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro vídeo é o vídeo da solução. Vamos lá, deu uma paradinha aqui, reproduzir. É o vídeo que ilustra para a gente essa conexão condicionada, ok? Isso é possível tanto lá no 6A blindado, no 5A e no 6, tá? Blindado ou não blindado. Por isso que tem partes metálicas e partes de plástico aí, né? Tudo isso com uma performance bem interessante. Patch Panel acaba otimizando muito o trabalho aí, tá, pessoal?
Como eu vou voltar a falar sobre suporte físico, quando eu estiver falando sobre suporte, a gente vai ter outras ilustrações aí, né? A infraestrutura, pessoal, ela tem a responsabilidade de também suportar o nosso cabo lá durante a vida útil dele, né? Aqui eu estou mostrando soluções aparentes, mas não existem só soluções aparentes, né? Tem as soluções que ficam lá, né? Conduzindo os cabos nas grandes concentrações. Chama atenção aqui que eu já vi esse erro ocorrer em grandes empresas que estão super habituadas a trabalhar com cabeamento estruturado. A norma cita uma taxa de ocupação de 50%, mas essa eletrocálica que aparece aqui na foto está calculada, segundo a norma, para uma taxa de ocupação de 50%. Sei que tem muitas pessoas se espantando nesse momento. Explico. Se eu pegar todo o espaço de ar que está aqui dentro, por conta da circunferência dos cabos, vai haver uma área perdida desses 50%. De tal maneira que no cálculo eu tenho que jogar sempre fora metade da quantidade de cabos que eu acho quando eu faço a conta direta da área da infra pela área do cabo. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de situação, ok? E na infra aparente, sobrepor, ela sempre acompanha a parede. E ela sempre vai ter que ter uma taxa de ocupação menor ainda por conta das curvaturas dos cabos que ocorrem nessas mudanças de sentido, ok? Então, toma muito cuidado com esse tipo de situação. Opa, voltei. Nesse caso dessa infra aqui, eu também tenho que pensar no seguinte, eu não posso ter uma altura de cabos aqui muito grande. Por quê? Os cabos que estão embaixo vão sofrer pressão dos cabos que estão em cima e vão se deformar. Se ele se deformar, ele perde toda a engenharia que o cabo tem para imunização e performance de transmissão de dados. Ou seja, ele deixa de ser circular para ser um formato elíptico. E isso me causa prejuízo. No cabeamento horizontal, pessoal, eu tenho que administrar muito bem as partes da instalação para eu conseguir identificar e, no caso de manutenção, ser bem ágil, né? Eu quero chegar aqui, onde fica próximo ao usuário, e ter um sistema de identificação que facilite com que eu faça a manobra. Se houver uma desconexão na parte de trás do PET panel ou da tomada, eu tenho que ser ágil no retrabalho ali para refazer a operação. E se eu tiver qualquer coisa intermediária, como ponto de consolidação, também vou ter que identificar todas essas partes, tá? Sistema de aterramento para telecomunicação, pessoal. Tá aqui um capítulo que daria para a gente escrever vários livros e elaborar várias teses de mestrado e doutorado, tá? Não é complicado, mas é muito confuso na hora de implementar, porque o pessoal confunde com a parte de proteções elétricas. E aí acaba inventando um sistema independente. Não pode haver sistemas independentes de equipotencialização dentro de uma mesma edificação. Todos têm que convergir para um único ponto. De novo, se a gente não tiver conhecimento, a gente vai fazer o quê? Besteira, né? Então, conhecimento aqui é muito importante, ok? Tem duas maneiras da gente fazer testes aí para saber o quanto aquele sistema está me entregando em relação à parte de qualidade e performance, ok? Elas permanente canal. Todos os equipamentos estão preparados para fazer o teste, tanto de canal quanto de permanente link. Eu não vou discutir agora qual que é o melhor, mas eu vou dizer para vocês que é necessário testar, seja de uma forma ou de outra, porque senão não dá para você entregar o sistema sabendo se ele está funcionando na plenitude do que você calculou. Então, isso difere muito do mercado elétrico. É outra coisa que, para você ser player nesse mercado, você vai ter que fazer. Ou você vai ter que fazer uma parceria com quem tem o equipamento para fazer os testes, ou você vai ter que ter equipamento de teste. E aqui tem um investimento muito alto envolvido, tá? Então, tem que ter essa consciência. Ou você adquire o equipamento, ou faz uma parceria com quem tem, para você conseguir também depois solicitar a qualquer fabricante uma garantia de performance, uma garantia de material, ok? Se você não faz escolhas corretas em relação ao RAC, ao suporte físico, pessoal, mesmo que você entregou
todos os enlaces permanentes, todas as conexões bem feitas, todas as conexões testadas, depois de um certo tempo vai acontecer fatalmente o que a gente está vendo nessa foto, um caos, porque os cordões de manobra, geralmente, quem vai fazendo a gestão e troca deles é o usuário final. Então, se ele não tiver espaço conveniente para fazer a retirada de um cordão e a colocação de um novo cordão, ele vai simplesmente ir ativando e largando os desativados ali mesmo. E isso vai fazer com que a gente tenha esse cabeamento em nuvem aqui. Não é um sistema em nuvem, mas a gente está vendo uma nuvem de cabeamento aí, né? Isso tudo por conta de não ter sido escolhido uma forma adequada de suporte físico. Então, o que a Legrand tem de ferramenta de suporte para você ter a escolha mais acertada do suporte físico? A gente tem um software que ele não é voltado a você fazer o projeto de cabeamento estruturado lá no AutoCAD, colocando os pontos, ele não vai te contar pontos, ele não vai decidir se é blindado ou se não é. Isso tudo são coisas que você vai ter que ir a campo para definir com o usuário final. Porém, na hora da escolha do melhor suporte físico, nós temos, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá, achei aqui. Compartilhar com vocês um software que a gente chama de LCS Pro, e ele é disponível aos parceiros, que eu consigo, através de inputs bem simples, né? Eu tenho um assistente aqui, onde eu vou dizendo para ele o seguinte, ó, cabeamento horizontal, quantos pontos são? Quantos pontos você vai precisar de backbone de voz? Porque geralmente todo escritório tem voz e a rede lá para impressão, computadores, câmeras CFTV, antenas de access point. Tá? Então você dá esses dados simples, define para ele a categoria do cabeamento, se é blindado ou não blindado, define uma distância média desses pontos, coloca-se nesse gabinete, vai ser ocupado também com equipamentos, né, com suítes, com PABX, com outras coisas, de tal maneira que ao final, pessoal, eu vou ter o seguinte, condição de escolher, fazer algumas escolhas aqui, se eu quero um mini gabinete, se eu quero um gabinete de servidor, se eu quero um gabinete para cabeamento misto, e ele, ao final, vai me calcular e me dar esse desenho aqui, que é exportável para quem usa a ferramenta Visio e é exportável com extensão para quem usa a ferramenta AutoCAD. Mas ele também é uma ferramenta autônoma que exporta para PDF. Então, você tendo esse programinha aqui num computador, você consegue mostrar para o seu cliente como que vai ficar a montagem do rack. E isso é bom comercialmente, mas muito melhor ainda é você conseguir visualizar quantos cabos e patch cords vão ser necessários, e montar uma lista onde eu consiga fazer uma exportação. Eu vou dar uma corridinha aqui, tá, pessoal? Porque software é aquela coisa, né? A gente aprende como? Usando, né? Então, olha só, eu preparei, né, alguns ambientes e ele gera para mim em PDF, mas esse mesmo desenho eu poderia estar exportando os racks ou acoplados ou separados, com porta, sem porta, com patch panel, sem patch panel, lá para o Visio ou para o AutoCAD, ok? E ele prepara para mim coisas bem úteis, como a lista de material que eu posso exportar em TXT ou Excel e mandar para um distribuidor fazer o orçamento, ou seja, vou ter a lista de todos os componentes e também consigo ter uma maneira de organização, de tal maneira que eu vou ter todas as informações técnicas do meu gabinete e também a informação de U por U, o que é que está instalado, né, de material naquele gabinete. Então, a gente viu lá em cima um gabinete apropriado para uma instalação mista, né, de cabos e serviços, né, suítes, né, está mais voltado ao cabeamento, ali seria um POP, seria um ponto de interconexão. Tenho também os racks que estão voltados para servidores, tenho mini racks para ambientes menores, né. E isso tudo, na hora de eu fazer a escolha, eu ainda consigo interligar o que está interligando cada um deles, né. Tem um cabo óptico aqui de 6 fibras interligando um ao outro.
Tudo isso através de simples escolhas que eu vou fazendo, né, na hora da elaboração. Então, eu posso acrescentar um backbone, colocar aqui que daquele painel que eu cliquei, vai um novo backbone lá para o rack do escritório, e eu vou colocar uma fibra 50/125 M3. Quando eu faço isso, ele já vai fazer o quê? Associar que no rack de origem vai precisar de conexão, no rack de destino vai precisar de conexão, entre um rack e outro vai ser necessário a colocação de um cabo, seja um cabo de fibra ótica ou a colocação de um cabo de cobre. E o que é mais saudável de tudo? Eu vou conseguir ter o melhor rack para cada aplicação. E aqui vai ter espaço para fazer a organização de maneira adequada, de maneira que não vai acontecer aquele caos que a gente viu nas fotos, tá? Era isso que eu queria mostrar de potencial aí do nosso software, ok? Então, ele é uma ferramenta que está voltada e é fornecida para os parceiros de negócios aí, para a gente conseguir fazer a escolha do gabinete adequado. Então, para entregar um serviço que depois, fazendo a gestão de colocação de cabos de manobra, possa haver espaços suficientes, né, seja para ambientes pequenos, ambientes maiores. Aqui eu tenho uma família de racks de preço mais competitivo, tem uma família de mini racks e racks com um visual e vários acessórios de maior performance. Tenho racks abertos, né, os racks torres aí para 100% de cabeamento e suíte, ou seja, tem ambientes lá onde a sala é fechada, eu não preciso usar um gabinete, eu vou estar utilizando então um rack que já tem uma estrutura aberta para me facilitar as conexões. Tenho também racks para servidores, que esse daqui vai até 630 quilos, esse vai até 1.200 quilos, ou seja, para cada aplicação o software vai me indicar qual que é o melhor produto. Chegando até situações onde o software não faz, mas a minha equipe aqui de suporte técnico já está preparada, é um estudo onde no data center eu vou confinar um corredor de ar frio para aumentar a eficiência energética e do ar-condicionado para estar resfriando esse ambiente. Então, a Legrand, ela já tem toda essa família de produtos e tem também o software e o serviço do centro de suporte técnico para estar ajudando aí na escolha dos produtos. Aqui eu tenho todos os acessórios. Para quando for um ambiente muito pequeno, eu tenho também alternativa de suporte físico adequado. Temos uma linha que ainda é usando o put-down para aqueles momentos em categoria 5E, que é para um ambiente econômico, né? Eu vou fazer o cabeamento de uma pequena loja, de uma pequena padaria, de um pequeno comércio. É lógico que nesse momento tenho que usar um bom material, mas preciso usar o material high-end, posso usar o material standard. Tenho toda a sinergia com a Legrand em relação a canaletas e suportes físicos, né? Tudo isso, pessoal, para quê? Para atender bem respeitando as diferenciações quando o ambiente é ambiente de escritório e está usando ou não piso elevado, quando o ambiente é um shopping center, quando o ambiente é um edifício comercial para hotel ou para hospital, quando é um ambiente educacional, quando é um data center. Tudo isso suportado por um programa de garantia de 25 anos que ocorre de que maneira? Os profissionais têm que ser capacitados pela Legrand e, ao final, vão ter que usar aquele equipamento de testes e preencher o termo de garantia delimitando o que foi que ocorreu na obra e quais escolhas foram feitas de materiais para que a gente possa arquivar e conseguir dar uma garantia aí que pode chegar até 25 anos, ok? A certificação em São Paulo é feita aqui no nosso centro de treinamento e showroom, que fica aqui na Verbo Divino. Como que vocês podem ter acesso a isso? Tendo contato com a equipe comercial de parceiros Legrand. Ou seja, a gente não tem lá disponível para treinamento dos parceiros no site um ambiente que você entra e se inscreve. E sim, você tem que ter relacionamento com nossa cadeia de distribuição e com o pessoal da equipe comercial, até para eles conseguirem enxergar e poderem te ajudar no potencial que você tem. Se você vai atender uma cadeia de hospitais, se você vai atender mais o mercado financeiro ou o mercado educacional. Ou seja,
cada instalador tem a sua expertise voltada para um nicho de negócio, né? E ao final a gente tem, então, um treinamento de certificação aí para dar suporte de conhecimento e capacitação. Com a capacitação, pessoal, vocês não têm apoio da Legrand apenas na modalidade de cabeamento estruturado. É lógico, respeitando cada política de canais, vocês podem se envolver em grandes projetos onde demande material elétrico de painéis, e a gente tem todo o material, tanto dos invólucros, que são fabricados pela Legrand, a parte metálica, quanto das proteções, dispositivos lá, disjuntores, DPS, caixa aberta, caixa moldada, disjuntores, contatores, né? Aqui uma outra linha de gabinetes, porque vai ter para cada ambiente o seu invólucro mais adequado. A parte de no-breaks, porque quem trabalha com cabeamento acaba se envolvendo também na estabilização da energia elétrica para os usuários desse serviço de informática, ou seja, não adianta nada eu ter uma boa rede se a tomada elétrica que está ligando aquele equipamento cai a qualquer momento. Então, também, esse conhecimento no universo elétrico tem que ser embarcado na atividade de vocês, ok? E a Legrand está no mercado, pessoal, com a missão de não ser mais um. A gente desenvolve, a gente aperfeiçoa e a gente inova, exatamente para causar o maior interesse possível e conseguir fazer uma venda inteligente, onde os produtos vão realmente causar ganho ao usuário final, ok? Essa era o meu convite aí, né, de reflexão hoje. Eu não entrei em detalhes técnicos, mostrei para vocês os caminhos aí, né? O mercado que compra é o mercado de educação, financeiro, todo lugar onde tem uma rede de escritórios, uma rede de operação centralizada, tem que ter muito conhecimento, mas é um conhecimento tangível, tá? Ninguém precisa fazer faculdade para calcular uma fibra ótica. Isso tudo aqui em 3 dias a gente consegue passar, né? A gente tem os pré-requisitos, né, da pessoa já ter algum conhecimento anterior, mas é bem tranquilo. Essa que era a mensagem que eu queria passar aqui, e agora eu deixo a palavra com o Eduardo. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir espaço para as perguntas. Tá? Vamos abrir aqui o posicionamento para o bate-papo. E vocês podem ir fazendo suas perguntas aí para o Ronaldo. Eu vou pedir para que vocês façam o download do certificado e da apresentação, caso vocês queiram, e que, por gentileza, respondam a pesquisa de satisfação em relação ao evento. Tá ok? Bom, o espaço para pergunta está aberto, pessoal. O bate-papo está aí para vocês escreverem suas perguntas. Ok, veio uma pergunta aqui que é bem Tem uma importante. pergunta aí para você, Ronaldo. Bem importante essa pergunta aqui. Quais são as normas que são mais importantes? Depende do ambiente que você vai atender, viu, Jamil? Porque se você vai atender um data center, você tem que ter conhecimento na 942, que é uma norma específica para esse ambiente. Se você vai atender um hospital, você já tem que ter conhecimentos na 1175, que os padrões aí para melhor atender esse tipo de instalação. Se você vai para uma indústria, você tem que ter conhecimento na 1005. Se é um edifício comercial, um shopping center, é a 568. O que acontece no mercado é que ele cultua muito a 568, e está certo de fazer isso, porque ela foi a primeira. Pode ver que ela tem lá 4 partes importantes. C0, hoje, né, na versão C. C0, C1, C2, C3 e C4. C0, premissas gerais, é uma norma de suporte, né, de coisas comuns. C1, cabeamento em cobre, ou seja, ela define para os fabricantes, né? Se você está na C2, define para fibra ótica. Vamos lá. Minto, hein? C1 é para o ambiente comercial, C0 premissas gerais, C2 cobre, C3 fibra e C4 é uma novidade da norma C, porque não existe antes, que é o quê? Cabeamento metálico em cabo coaxial, porque tem demandas hoje dentro de um data center, dentro de ambientes bem peculiares e específicos,
onde eu tenho que ter também dados e sinais sendo trafegados pelo cabo coaxial, ok? Tem uma pergunta aqui sobre norma BNT. A gente tem uma norma muito importante, que é a 14565, e até eu participei lá junto com o grupo, né, que elaborou a última revisão, onde a gente pode ter uma tranquilidade de dizer o seguinte, tanto a 14565 quanto hoje a 568C são muito aderentes à norma ISO 11801, que faz o quê? Harmoniza para todo o globo como se fosse um padrão único. Então, difere alguma nomenclatura, difere alguma maneira de chamar uma parte ou outra da instalação, ou de um espaço ou outro da instalação, mas todas elas têm os mesmos princípios, né? E é lógico, nós estamos no Brasil, a norma que é obrigatória para nós usarmos, né, é a 14565. Mas eu posso dizer com tranquilidade que ela tem origens, como também a 11801, que é internacional, na 568, que depois desmembrou em todas essas outras que eu falei para vocês, ok? Então, está muito correto o Carlos aí de lembrar, né, da 14565, ela é muito importante e é ela que oficialmente a gente tem que atender, ok? Outra pergunta aqui sobre o software que eu mostrei, né? Ele é disponibilizado para os parceiros de negócio, porque ele é uma ferramenta que a gente utiliza nos nossos projetos, no dia a dia, ok? Para as empresas que vão estar puramente fazendo projetos, também pode entrar em contato, porque vocês são aquela parte de base, né? Vocês definem as bases que vão ser instaladas, né? E isso é importante para a gente também. Mas o acesso é o mesmo. Tem que ser através lá da equipe comercial, contato com a gente aqui pelo 0811 8008 para ter indicação de como fazer isso, ou entre em contato com nossos servidores, que eles vão saber informar vocês, porque vocês vão ter prontamente atendido na demanda aí, e é um software gratuito para os parceiros de negócios, ok? E a gente encara que é um parceiro de negócio também aquele projetista que vai estar fazendo um projeto com os produtos nossos, tá? Isso é bem tranquilo. Trabalhamos na área de... Outra pergunta aqui. Área de dimensionamento, implantação, gostaria de saber sobre o programa utilizado para fazer aquisição. Tranquilo, acabei de responder lá, é só entrar em contato com a gente aqui pelo 0800, pelo site, que a gente vai estar encaminhando um consultor técnico comercial para estar falando com vocês aí, ok? Como certificar a empresa? O caminho também passa pela equipe de consultoria técnico comercial da Legrand. Vocês vão estar fazendo contato com essa equipe vai estar conversando com vocês para identificar qual que é o nicho de atuação, se é residencial, se é industrial, se é universo corporativo, corporativo hospitalar, corporativo educacional, corporativo financeiro, ou seja, vai estar estabelecendo linhas de trabalho com vocês de maneira que todo mundo tenha uma relação de ganha-ganha, né? A gente vai estar trabalhando com vocês, dando apoio de especificação, apoio técnico, de suporte, e espero que vocês também estejam levando a gente e instalando os nossos produtos, ok? Tenho aqui o Daniel Cunha, né? Ele ficou sem áudio por um bom tempo. Eu não sei como ficou a gravação depois, Eduardo, mas talvez, se o problema foi na ponta dele, pela gravação lá ele vai conseguir pegar bastante, né? Eu estava escrevendo isso para ele. Ok. Horário de treinamento da Legrand para noturno, né? Nós temos todos os nossos treinamentos, até por conta da razão social nossa, centrados no horário comercial. Nada impede da gente ter parcerias como temos com o SINAI, com outros órgãos que têm horário noturno, tá? Isso é uma coisa de entrar em contato aqui com a gente para ver o que você precisa. De repente é um evento específico, especial. Entre em contato com a gente, o Amadou Diene. Entre em contato com a gente que de repente a gente pode viabilizar. É lógico que a gente é amarrado em normas e regras aí da empresa, né? Mas não vai ser nada transtorno para a gente entender a sua necessidade aí, ok? Opa, vamos lá. Tem uma pergunta interessante aqui. Ronaldo, no tocante a cabos de fibra ótica, você acredita que com o aumento estrondoso de usuários de informações de TI, existe uma tendência de baratear os custos de fabricação desse produto? O governo pode auxiliar a disseminação desse produto? Parabéns pelo evento. Obrigado. Vamos lá. Disseminação do produto, o governo já tem uma coisa chamada
Plano Nacional de Banda Larga, né, PNBL, que deu uma certa arrefecida, uma esfriada aí por conta da crise que todo mundo está desde 2008 a gente está navegando numa crise, né? Eu queria estar navegando num outro ambiente melhor, mais propício, mas a gente está navegando numa crise, então houve atraso aí, a gente participou também dessa licitação lá junto à Telebrás, que era o órgão originalmente responsável, né? E isso é um grande anel de fibra ótica que vai passar pelas principais cidades. A gente vai ter 18 pontos de presença bem parrudos aí, né? 18 data centers confinados em containers esparramados no território nacional, que vão depois proliferar vários outros ramos para atender praticamente todas as cidades, ok? Então, o governo está fazendo a parte dele. Barateamento da fibra ótica, a fibra ótica já está num patamar economicamente muito viável. A fibra não é tão caro assim. Se você for pegar um cabo de fibra e um cabo de qualquer outro material, até a gente costuma brincar, né, que cabo LAN e cabo de fibra ótica, daqui a pouco o pessoal vai comprar para fazer varal, né? O que acaba ficando caro são os equipamentos que fazem a introdução do sinal da fibra, da luz na fibra. Esses equipamentos aí que são os transceivers, pessoal, ele na verdade ele tem que ter um protocolo embutido lá, que depende da distância, e ele tem que fazer o quê? Pegar todo aquele processamento de dados eletrônico e transformar em fotônico e ficar brincando de transmissão de sinal. Então a fibra hoje, ela só serve para a gente para transmissão em longas distâncias ou transmissão naqueles ambientes onde eu tenho uma indução muito elevada. Porém, como nas pontas eu tenho um artigo caro, que é esse conversor de mídia entre sinal eletrônico no cobre para sinal fotônico na fibra, ela acaba ficando inviável para enlaces curtos. Quando eu estou trabalhando na operadora, que eu tenho milhões de assinantes numa ponta e milhões de assinantes na outra, esse preço é muito viável. Então, tudo que acontece na concessionária, e hoje está existindo um protocolo novo, que é o gigabit em protocolo diferente do GBIC, né? É o GPON. Por que o GPON é viável em fibra ótica e não em cobre? De novo, porque eu tenho muitos usuários para dividir a conta. Agora, quando eu vou para o universo LAN, o que acontece? Eu tenho a interligação de um andar a outro, interligação de um prédio a outro, com poucos usuários. Então, a gente utiliza a fibra com muitas limitações. Eu tenho equipamento baratinho numa ponta, baratinho na outra, que não é tão barato assim, né? E que não consegue fazer grandes coisas. Quando eu vou para a operadora, pessoal, eu consigo, numa única fibra, usar todo o potencial que eu tenho no equipamento. Com isso, eu consigo, por exemplo, 15 mil ligações por segundo. Na parte de voz, consigo embutir vários sinais fazendo multiplexação, consigo dividir sinal e assim por diante. Quando eu estou no universo LAN, eu preciso de 2 enlaces de fibra para cada conexão entre 2 equipamentos. E aí acaba ficando um pouco mais caro, tá? Mas tem muito espaço para fibra ainda. A fibra só vai ser realmente 100% do parque quando o computador não for eletrônico mais, for fotônico. Se ele estiver processando em luz, eu não preciso fazer conversão para jogar o sinal dele de uma ponta a outra. E aí vai ficar bacana. Por enquanto, ele é só um artifício para a gente transpor distâncias aí, ok? Parabéns, vamos ver se tem mais uma aqui. Pode ser que eu perdi alguma lá para cima. Você viu alguma coisa significante, Eduardo? Tem o Júlio, Ronaldo. Eu Ele consigo perguntou subir? como ele faz o curso. Eu talvez tenha perdido no meu áudio. Ah, tá. Consegue sim. Eu estou fazendo isso. Como eu posso estar fazendo o curso com a Legrand para estar dentro dos padrões e poder estar dando certificado e garantia para o meu cliente? Não, legal. Eu já A até pergunta respondi. do Júlio. Eu respondi uma parte, Júlio, mas vamos lá. Isso é muito importante para mim, até porque a gente tem interesse de ter bastante parceiros e tem lugares. O Brasil é muito grande, então a gente precisa ter um número bem legal de integradores. Esses integradores têm que ter capacitação para entregar um bom serviço para o usuário final, para esse usuário final ficar contente não só com o produto, mas também com o sistema todo que envolve também a mão de obra. Então, a maneira aí que eu oriento é entrar em contato com o distribuidor que está próximo à sua região,
Para você ficar sabendo isso, pode ligar aqui para a Legrand pelo 0800 11 8008 que você vai ser atendido. Eles vão identificar qual que é o distribuidor que está mais próximo a você. Cada distribuidor, pessoal, tem um funcionário Legrand, que é um consultor técnico comercial, prestando suporte. Esse consultor vai marcar com você uma visita, uma entrevista, um bate-papo, para ele conhecer o seu potencial, não para te limitar, mas para te orientar que maneira que você tem que estar trabalhando conosco, que clientes você vai ter que estar buscando no mercado, para você ter uma operação sustentável, né? Porque não adianta você ter, por exemplo, um trabalho sem foco. Você está no mercado e é marceneiro, encanador, pintor, eletricista, ou seja, aí você está ali para defender a sua necessidade instantânea, né? Quando a gente está trabalhando realmente focado, aí a Legrand tem esse propósito de colocar o consultor para estar fazendo um trabalho junto a vocês, para estar otimizando o potencial de venda de vocês. Porque se eu estou ajudando você a vender, eu estou vendendo meu produto também. Então, tudo isso acontece com uma parceria comercial. Essa parceria nasce aí do contato de vocês com o consultor ou com o distribuidor, ok? Sobre o software, entre em contato com a gente também. Estou vendo que tem mais pessoas perguntando aqui. Ele é um software gratuito, porém ele tem a sua distribuição controlada. Então, eu preciso saber para quem eu estou fornecendo, saber para qual finalidade ele vai ser utilizado, ok? Telefone, né? Perguntaram. Ronaldo, 11... você Oi, pode... perdão. Isso, eu ia sugerir que você escrevesse aqui no chat o número de Legal. telefone e um e-mail para contato. Então, vamos lá. Eu acho que facilita bastante. Fone do Serviço de Atendimento ao Mercado, tá, pessoal? Que é o SAM. É o 0800, eu estou digitando, tá? 11 8008. Outro canal seria legrand.com.br. Inclusive, houve uma mudança recente no site, e o site agora está compartilhando mais informações, mais coisas bem legais e úteis aí, tá? Então, os dois canais aí mais genéricos possíveis são esses, e aí, nesses pontos aí, vocês vão receber informação para entrar em contato com o distribuidor mais próximo, ou com o agente Legrand mais próximo da sua região, ok? E aí vai começar aquele processo que eu disse para vocês, que não é um processo burocrático, é um processo simplesmente de coaching. A gente vai estar prestando um coaching para vocês, para a gente conseguir potencializar comercialmente vocês, e parte desse desenvolvimento passa pela capacitação, que também é gratuita. Hoje ela é baseada em São Paulo, mas também, se você estiver em outra região, a gente tem que estudar aí essa demanda para verificar a melhor maneira de saneá-la, ok? Bom, Ronaldo, eu acho que é isso, né? Uhum. Eu acho que as perguntas foram respondidas. Ok. De qualquer forma, eu não sei se você deixar o seu e-mail para contato direto com você, não sei como é que funciona isso. Vamos lá. Eu vou digitar o e-mail também do Centro de Suporte Técnico. Por que ele é mais adequado, tá, pessoal? Eu passando o e-mail meu para vocês, muitas vezes eu estou envolvido em atividades e vocês vão acabar sofrendo uma demora na resposta. E eu não gostaria que isso acontecesse. Então, eu vou passar um e-mail que é o e-mail do serviço também lá do SAM, tá? Só um minutinho. Onde vocês vão ter uma equipe toda recebendo os e-mails. E é lógico, se essa pergunta for uma pergunta voltada a especialistas, a minha equipe dentro do Grupo Legrand, ela exatamente faz isso. Ela presta suporte técnico aos parceiros de projetos. Por quê? Tem outras estruturas para também atender os parceiros de distribuição, parceiros de instalação de produtos mais consagrados, né? Interruptor, tomada, câmera analógica, né? Mas para essas empresas que vão instalar no-breaks, instalar quadros de grande porte, instalar cabeamento estruturado,
a gente tem uma maneira mais direta aí, né, de atender os parceiros de negócio. Mercado. Então é bom vocês usarem o e-mail do Sam, porque sempre vai ter uma equipe lá que vai tentar responder, né, as perguntas, e se for uma pergunta com um nível maior de complexidade, vai estar passando para o meu time. Ok? E aí a gente deixa de depender. Então é BR de Brasil, traço, SPL de São Paulo, traço, SAM de Serviço de Atendimento ao Mercado, arroba legram.com, opa, perdão, tá? .com.br. Vou repetir aqui para não ficar no vazio. Eu sou muito acessível também. Todo mundo que vier ao treinamento vai acabar recebendo um cartão meu, mas, conforme eu disse, né, não é o melhor caminho concentrar em mim, porque provavelmente a resposta vai demorar mais para chegar em vocês do que se vocês forem pelo uso aí da equipe toda de suporte técnico, ok? E todos são pessoas ligadas a mim ali. Legal, Ronaldo. Quero te agradecer bastante pelo seu tempo, agradecer a Legan pela disponibilidade sua aí de fazer esse webinar. Quero agradecer a todos pela participação. E se você tiver mais algum comentário, Ronaldo, fique à vontade. Obrigado, Porque Eduardo. Eu por vou nós só... aqui a gente Ok. Eu vou só encerrou. finalizar, pessoal, dizendo o seguinte: usem essa proximidade que a gente está querendo ter com vocês. Ou seja, mandem críticas, mandem sugestões, mandem solicitações sobre assuntos que vocês gostariam de ouvir, dúvidas que vocês gostariam de esclarecer, porque essa parceria também com a Voltman, ela é muito positiva. Nós temos aí a figura do Eduardo e da Ana como grandes apoiadores, né, não só da Alegram, mas de outros bons players de negócios no Brasil, exatamente para aproximar as duas pontas aí. Nós que produzimos tecnologia, inovamos, e vocês que são os profissionais que vão estar aplicando esses materiais. Então, fiquem muito à vontade para usar a ferramenta da Volt, para questionar, para sugerir, para solicitar, porque é dessa maneira que a gente vai mudando as coisas. Se todo mundo ficar quietinho, cada um no seu canto, a sinergia vai ser muito pequena. Se todo mundo se esforçar um pouquinho, sair da região de conforto e começar a demandar, com certeza alguma coisa vai ser desenvolvida. Okay? Então, agradeço muito aí a Voltman, agradeço também muito o tempo que vocês investiram aí de estarem ouvindo, tá? E aproveitem esse canal aí para a gente se aproximar cada vez mais, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo aí, pelo prestígio, ok? Legal, Ronaldo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e desejo a todos uma boa noite. Ok? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.